A governadora da província do Niassa, Elina Judite Massengele, avalia positivamente o funcionamento do Conselho Executivo Provincial do Niassa referente ao ano de 2021 nos vários setores de atuação. No setor da educação, questionada sobre o funcionamento durante o ano findo, a governadora afirma: é uma avaliação positiva, apesar de termos tido vários desafios que tivemos que nos reinventar para que esse processo decorresse de forma célere e sem sobressaltos. Ainda no balanço da educação, a governadora do Niassa afirma que a província registrou crescimento do efetivo escolar em comparação com o ano anterior. Nós tivemos um universo de 500.684 alunos, dos quais cerca de 240 mil eram de sexo feminino. Portanto, houve uma realização do plano acima de 100%, relativamente àquilo que estava previsto, que era de cerca de 494 mil estudantes. Em relação ao cumprimento do plano de alfabetização jovens e adultos, a governadora disse: o cumprimento foi de 90%, saímos dos 16.058 para 16.028, portanto houve uma diminuição em relação a esses números. Ainda na ocasião, a governadora salientou que a província contou com o funcionamento de 1.853 escolas entre comunitárias, privadas e públicas, tendo um cumprimento de 100% em relação ao planificado de 1.974 escolas em toda a província. A governadora da província do Niassa, Elina Judite Massengele, faz uma avaliação positiva ao setor de saúde referente ao ano de 2021, onde a província não registrou nenhum surto de cólera nos distritos que frequentemente se registra. Bom, em 2021, na área da saúde, não houve registro de surtos de doenças diarreicas, inclusive a cólera. Em relação à pandemia da Covid-19, a governadora afirma que a província registrou uma queda de casos de infecção, bem como de óbitos, aliados às ações levadas a cabo pelo governo com o objetivo de conter a pandemia. Na sequência da pandemia da Covid-19, a província tem vindo a registrar uma redução de casos positivos, bem como os internamentos e óbitos. Os dados citados pela governadora são referentes ao passado ano, porém, a província do Niassa tem registrado uma crescente subida dos casos de infecção após a entrada do ano de 2022. Um outro marco registrado na província no passado ano no setor de saúde é o aumento de unidades sanitárias. Nós, neste momento, fizemos uma requalificação do Centro de Saúde de Meponda, através dos nossos parceiros. Construímos uma maternidade de 8 camas em Ngaúma, Massangulo. A execução da maternidade em Messice está em volta de 62%. Assim, também começamos a construção da maternidade em Mecanhelas. Também fizemos algumas maternidades de 2 camas em Muembe. E estamos agora para inaugurar mais outra segunda no próprio distrito do Muembe. Portanto, estamos a expandir as unidades sanitárias a nível da província. Em relação à raiva, a província registrou uma ligeira queda no número de casos. O mesmo aconteceu com a malária, onde a governadora afirma que houve diminuição nos casos de infecção e óbitos por malária no ano de 2021. Elina Judite Massengele, governadora da província do Niassa, avalia positivamente o funcionamento do setor da agricultura no ano de 2021, onde a província de Niassa registrou uma subida na produção global em comparação com a campanha agrícola 2019-2020. Na campanha 2020-2021, nós tivemos uma área semeada em cerca de 1.105.287 hectares de culturas alimentares diversas, uma realização de 90% e um crescimento de 2,9%. Em relação às culturas de rendimento, a governadora afirma: em relação às culturas de rendimento, tivemos uma área de 63.767 hectares, uma realização de 90%
e um decréscimo de 2,3%. Questionada sobre a mecanização da agricultura a nível da província, a governadora disse: A província, nessa altura, conta com 112 tratores. Em relação ao sustenta, a governadora defende que o programa é uma valia para a província por promover a agricultura comercial no meio dos agricultores rurais, impulsionando a produção e produtividade, bem como o aumento do emprego a nível da comunidade camponesa. Entretanto, na área da pecuária, no ano de 2021, a governadora afirma: Nós, na produção de carne, nós andamos por aí em volta de 2.030 toneladas de carne diversa, de um plano de 2.047 que tínhamos, uma realização de 90%. Um outro marco importante registrado na província do Niassa na área da pecuária é o crescimento da produção de ovos, que duplicou no passado ano, aliado ao aumento de produtores de galinhas poedeiras. Em relação à pesca e aquacultura, durante o ano passado foram produzidas 28.721 toneladas, num plano anual de 27.894 toneladas, o que corresponde a uma realização acima de 100% e um crescimento na ordem de 2,2%, quando comparado com o igual período de 2020, em que foram produzidas 28.101 toneladas de pescado diverso. A governadora da província do Niassa, Celina Judith Massengele, faz uma avaliação positiva ao setor das obras públicas referente ao ano findo, principalmente no que se refere ao abastecimento de água potável. Bom, antes de explicar que a nossa província, a população é toda quase maioritariamente rural, o que nos obriga a fazermos o abastecimento em construção de fontes dispersas ou furos de água para abastecimento dessa população. Furos e sistemas, mas na sua maioria temos privilegiado muito mais furos porque a nossa população é meramente rural. Questionada sobre o ponto de situação no abastecimento de água potável, a governadora afirma que a província conta atualmente com 1.901 fontes de abastecimento de água, das quais 1.800 estão operacionais e as restantes 101 estão inoperacionais, beneficiando milhares de habitantes da província. Beneficiam cerca de 747.117 pessoas, dos quais 618.600 pessoas através de fontes dispersas e 128.517 de sistemas de abastecimento de água. Ainda na ocasião, a governadora afirma que para a realização de vários projetos, a província conta com o apoio da OTAID, a cooperação suíça através do projeto Gotas e a Embaixada da Irlanda, onde, para além desses apoios, a província recorre ao orçamento do Estado através dos programas Para a Vida e Pronasar. Em relação à taxa de acesso à água potável, a governadora afirma: a nossa taxa em Niassa, enquanto abastecimento de água, andamos por volta de 46%. Questionada sobre os projetos Pronasar para a Vida e Gotas, a governadora afirma que estão implementados em alguns distritos da província, sendo as suas realizações visíveis e de grande valia para a população. Em relação às vias de acesso, a governadora afirma: felizmente, Niassa está sendo contemplado no plano do governo central em asfaltar as principais artérias que ligam a cidade de Lixinga e aos outros distritos. Ainda em relação a vias de acesso, no passado ano foi inaugurado o troço de estrada que liga Quamba-Muita, concluindo assim o plano do governo de asfaltar a estrada Lixinga-Quamba. Outra grande valia verificada em 2021 foi a inauguração da estrada Montepuez-Ruassa, facilitando assim a troca comercial entre a província do Niassa e Cabo Delgado. O setor de turismo na província do Niassa registrou a entrada de 26.202 hóspedes em 2021, dos quais 22.611 nacionais e 3.591 estrangeiros, dos 60.000 planificados, comparado com 24.258 do igual período de 2020, representando uma realização de 43,6% e um crescimento na ordem de 8%. Ainda em 2021, foram registradas 46.535 dormidas, das quais 38.816 nacionais e 7.719 estrangeiras,
das 70 mil previstas, comparado com 28.520 dormidas de igual período de 2020, representando uma realização de 66,47% e um crescimento na ordem de 63,16%. Os dados foram avançados pela governadora da província do Niassa, Helena Judith Massengele, a quando fazia o balanço das atividades do Conselho Executivo Provincial referente ao ano de 2021, onde, questionada sobre a realização do setor da cultura e turismo, a governadora afirma: tivemos uma realização em baixa devido à Covid-19, que afetou grandemente na entrada de turistas ao país. Ainda na ocasião, questionada sobre o volume de investimento turístico para a atração de turistas, a governadora afirma que foi de 19 milhões de meticais dos 200 milhões de meticais planificados, o que corresponde a uma realização de 9,5%. Para finalizar, questionada sobre a cobrança de receitas de impostos internos e externos, a governadora afirma: arrecadamos para os cofres de Estado cerca de 594 milhões de meticais, num plano de 724,3 milhões de meticais, correspondendo a uma realização de 82% e um crescimento de 5%. Ainda em relação à arrecadação de fundos para os cofres do Estado, o setor da cultura e turismo foi fundamental para impulsionar a coleta de receita estimada para o ano de 2021. A governadora da província do Niassa, Helena Judith Massengele, faz uma avaliação positiva ao setor de transporte e comunicação referente ao ano de 2021, onde uma das realizações importantes foi a construção de uma estação meteorológica no distrito de Lago. Em 2021, foi construída uma estação meteorológica automática na Vila Municipal de Metangula, a qual foi financiada pela SADEC. Em relação ao transporte lacustre, a governadora afirma: de janeiro a novembro foram registrados 68.500 passageiros, representando 261% de realização em relação a 26.250 passageiros planificados. Quanto ao transporte rodoviário e ferroviário, a governadora afirma que de janeiro a novembro foram transportados mais de 1.207.551 passageiros, que representam uma realização de 106,2% em relação a 1.137.221 passageiros planificados. No mesmo modo, foram transportadas mais de 287.302 toneladas de carga diversa, que corresponde a uma realização de 108,4% em relação a 265.000 toneladas de carga diversas planificadas. A governadora da província de Niassa, Helena Judith Massengele, faz uma avaliação positiva ao setor de ação social referente ao ano de 2021, onde na componente de proteção social foram assistidos 39.851 agregados familiares em situação de vulnerabilidade, dentre estes 25.366 mulheres. Questionada sobre os programas Subsídio Social Básico e Apoio Social Direito, a governadora afirma: foram assistidas cerca de 36.054 famílias. Delas, 23.285 eram mulheres. O programa Apoio Social Direto de agregados foram assistidos cerca de 1.920 agregados familiares, dos quais 997 eram mulheres. Em relação ao programa Ação Social Produtiva, a governadora disse: no programa Ação Social Produtiva foram assistidos cerca de 1.177 agregados familiares, sendo 608 mulheres deste programa. Enquanto que ao programa de atendimento nas unidades sociais, a governadora disse: este programa assistimos cerca de 700 famílias, das quais 476 eram mulheres. No âmbito da resposta à Covid-19, a governadora avança: e no âmbito da resposta da Covid-19, os 36.050 agregados familiares do programa Subsídio Social Básico receberam 3 meses adicionais do seu subsídio de 12 meses habituais, que passaram de 12 para 15 meses.
Para finalizar, em relação à violência doméstica, a governadora afirma que a província de Niassa registrou uma subida de casos onde de janeiro a outubro de 2021 foram registrados mais de 1.329 casos contra 1.109 de igual período de 2020, tendo uma variação de 24%, sendo o desconhecimento das leis de combate à violência baseada ao gênero, consumo de drogas ilícitas e ciúmes as principais causas da violência a nível da província de Niassa, onde a província recorre aos seus parceiros no sentido de divulgar as medidas contra a violência baseada no gênero. A governadora da província do Niassa, Celina Judith Massengele, faz uma avaliação positiva ao funcionamento do setor de ambiente e desenvolvimento territorial para o ano de 2021, onde na província do Niassa foram atribuídos mais de 125 processos de DUAT. Nesse caso, tivemos 123 processos de DUAT já entregues para uma área de 7.707 hectares, que culminou com uma tramitação de 96 DUATs para uma área de 6.070 hectares. Em relação ao conflito homem-fauna bravia, a governadora afirma: tivemos registro de 28 casos de conflito homem-fauna bravia, tendo causado 8 óbitos e 14 ferimentos por ataque desses animais, nomeadamente crocodilos, elefantes, hipopótamos, búfalos, até leopardos, e que destruíram também cerca de 11 hectares de culturas diversas da população nessas áreas. No que se refere a ações levadas a cabo para mitigar o conflito homem-fauna bravia, a governadora disse: medidas tomadas, por exemplo, alocadas no distrito de Mavago uma equipe conjunta de fiscais da Reserva Especial de Niassa para o controle da invasão dos animais para áreas de produção desses distritos, e colocamos também placas de identificação das áreas com perigo de ataques a pessoas nessas áreas. Fizemos também sensibilizações de gestão de conflito de fauna bravia nos distritos de Muembe, Sanga, Majuni, Nipepe e Mitarica. Também abateram-se animais no número de 4 que eram considerados animais conflituosos. Para finalizar, questionada sobre as ações levadas pelo governo para a prevenção do ambiente, a governadora afirma que foram plantadas mais de 20.890 mudas de fruteiras, foi reflorestada uma área total de 41,94 hectares, foram realizadas palestras nas comunidades de sensibilização sobre medidas de prevenção e controle de queimadas descontroladas, desmatamento e erosão, e foram produzidas 6.600 mudas florestais no viveiro provincial de espécies exóticas. De uma forma geral, com a governação de 2021, a governadora disse: resumindo, sim, nós ficamos satisfeitos com as nossas realizações de 2021, pese embora os desafios que nos foram impostos durante o ano devido à insurgência em Cabo Delgado, à Covid-19. Mesmo assim, nós tivemos realizações consideráveis e se calhar até que nos prova a resiliência do nosso papel de governo nesses casos extremos em que vivemos. Em relação a perspectivas para o ano de 2022, a governadora avança: as nossas perspectivas é melhorar aquilo que não conseguimos realizar neste ano de 2021, na condição de melhorar cada vez mais a vida das nossas populações, através de serviços de cuidados primários, saúde, água, comunicações, estamos a falar de estrada, aumentar a produção através de vários programas que estão em curso, principalmente o Sustenta, assistir maior número de pessoas necessitadas, acrescentar a divulgação daquilo que é o impacto nocivo da violência doméstica de crianças baseada no gênero. Portanto, a nossa perspectiva é de melhorarmos a vida da nossa população através dos vários programas em curso
no nosso país e na nossa província em particular. Para finalizar, em suas últimas palavras para a população da província do Niassa, a governadora disse: agudizarmos a vigilância, porque a insurgência é uma realidade no país, a nossa província é propensa e temos casos que já com registros na nossa província, temos que nos cuidar, vigiarmos mais uns aos outros. Cada vez que temos alguém que não seja da nossa comunidade, temos que avisar a polícia e as autoridades competentes, continuarmos a manter as medidas da prevenção da Covid-19. A quarta vaga já é uma realidade, continuar a fluir nos postos de vacinação, mantermos as medidas de prevenção e combate à Covid-19 e, por último, desejar a todos festas felizes, feliz dia de família, feliz ano novo e um ano novo próspero para todos nós. Ainda em 2021, a província de Niassa registrou um avanço significativo na expansão da rede elétrica, com destaque na inauguração da central fotovoltaica no distrito de Sanga. Ainda em realizações, foi inaugurada uma nova instalação do Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia do distrito de Nipepe e vários sistemas de abastecimento de água potável ao longo da província.